Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Meu nome é Lineker Rafael, para essa live maravilhosa de quinta-feira, para falar sobre uma coisa que vai ajudar a todos nós. Pode ser agora, dependendo da idade, ou pode ser mais pra frente, certo, doutor? Pois é, quem não é, pretende ser com certeza um dia. Né, só se aconteceu, só se morrer, né? Mas assim mesmo ainda Mas vai assim ser. mesmo, cônjuge de alguém perto vai ter algum benefício. Pessoal, antes da gente iniciar essa live maravilhosa, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, tá? Eu quero começar pela Grupo Azul. Se vocês estão precisando aí de soluções hidráulicas para sua casa, construção, empresa, encanadores de qualidade, o pessoal da Grupo Azul é o pessoal certo, tá? E também todas as outras empresas que a gente falar aqui durante essa live tá na descrição desse vídeo, inclusive o Instagram do doutor, inclusive também o Instagram da empresa dele, tá? Câmera aberta, Gui, por favor. A Sullivan's Hamburgueria mandou esses hambúrgueres maravilhosos pra gente. Eles mandaram 3, tá? Eles mandaram 2 tudão, X-tudão e 1 X-bacon. Então, um desses aí já é meu. Depois a galera vai dividir aqui o deles. Sullivan's Hamburgueria, muito obrigado, tá? Pela confiança aqui no nosso trabalho. De verdade, o lanche de vocês são maravilhosos. Pessoal, hoje é quinta-feira, já pode comer um lanche, já tá liberado, tá? Feitoria da Cerveja também, para acompanhar o lanche lá da Sullivan's, vamos fazer um combo de empresas aí. Então a Feitoria da Cerveja tem 2 empresas aqui em Franca, tá? E eles estão construindo mais na região. Vocês vão encontrar também as empresas no Instagram, na descrição dessa live, tá, pessoal? Eu, com muita felicidade, estou vestindo Império Moda Masculina. A Império Moda Masculina tem 2 empresas aqui na cidade, uma na Avenida Santa Cruz e a outra na Major Claudiano. E eu também estou com um relógio de outra empresa, que é a Newport. Hoje eu fiquei lá tirando várias fotos. Depois vocês vão ver aí. Saiu só um trechinho do vídeo, mas depois vão ter muita foto legal, galera. Então um abraço pro Caião aí da Newport e um abraço pro Léo e pra toda a equipe da Império. Valeu, galera. Agora vamos falar sobre uma coisa que eu também quero muito saber, porque tá chegando, né? Eu não sou mais tão novinho assim, né, doutor? Tá. Tem muita gente que esconde idade também, né? Tem, tipo, entre 30 ali e 40, já tá nessa casa, entendeu? Então já começa. Antes a gente não pensa muito nisso, não. Aí depois que entra nessa casa do 30, 31, você já começa a dar uma. Já começa a beirar ali. Opa, aposentadoria, INSS, e aí? E o INSS também tem outras proteções, além das aposentadorias, porque o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele é a seguradora da sociedade. Tem várias proteções. Não é só a aposentadoria por idade, mas, por exemplo, quem machuca, quem fica doente, tem lá a retaguarda da Previdência Social, se for um segurado, e é esse o termo mesmo, né? Se for um segurado da Previdência Social, ele vai ter direito do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. A mulher que se tornar mãe, adotando ou dando à luz, vai ter o salário maternidade. Quem falecer e tiver dependentes tem a pensão por morte, enfim. A Previdência Social, então, ela vem para dar esse suporte, essa segurança para o trabalhador, para o segurado da Previdência Social. Mas ela também contempla, a Seguridade Social, ela é muito ampla, tem também a parte da assistência social, mas que a gente vai estar falando aí no decorrer do bate-papo. Tá, a Previdência ela vem pra confortar, né? Pra nos confortar, mas realmente ela vem? Ou a gente tem que ir atrás dela? Bom, Se fosse, vamos pensar assim, uma pessoa, sei lá. bom, em épocas eleitorais, muitas vezes a gente escuta propaganda dizendo que a Previdência aposenta em 30 minutos, que o INSS vai mandar. Algumas pessoas vão lembrar de algumas épocas para trás, falando que o INSS ia mandar cartinha avisando que está na hora de se aposentar. Chegou a fazer isso em alguns momentos, mas a realidade ainda está um pouco longe disso acontecer. Seja por conta do volume de serviço que eles têm, seja pela falta de servidores, seja pelas constantes mudanças que acontecem frequentemente. Então, ainda é uma utopia. Quem sabe um dia isso vai ser possível, mas ainda não é possível, até porque existem falhas. Hoje a Previdência Social ela é informatizada, mas havia uma época que era tudo em papel e fichinha, e nem tudo que estava no papel e na fichinha foi parar no computador
da Previdência Social. Então, pode ter falhas. Muitas pessoas, às vezes, já poderiam estar aposentadas de longa data e, às vezes, por falta de informação, às vezes até do próprio sistema do INSS, acaba entrando, às vezes, naquele simulador lá e o simulador acaba jogando mais para frente ou, às vezes, com um cálculo pior do que a pessoa realmente tem. Então, existem falhas. Calma aí. São muitas falhas, porque é uma coisa que não deveria... É difícil não ter falha em nada, né? Vamos dizer assim. É difícil uma coisa ser tão perfeita. Mas são muitas falhas? Hoje, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça ele faz sempre uma prévia, todo ano, para ver quem são os campeões de ação na justiça. E todo ano a Previdência Social aparece em primeiro lugar, ganhando de longe, de bancos, operadoras de telefonia, de telemarketing, sempre disparado. Então, a maior quantidade de ações que estão em trâmite hoje na Justiça, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são ações contra o INSS. E o mais importante desses dados, a maior parte dessas ações que são contra o INSS são procedentes, ou seja, significa que o INSS está errando e está errando feio. E eu falo um pouco mais, talvez os números seriam até mais alarmantes, porque nem todo mundo que recebe um não do INSS vai para a justiça para procurar os seus direitos. Eles se acomodam com o não. Eu já escutei muitas histórias, Lineker, de pessoas que dizem o seguinte: puxa vida, quando o INSS falou não para mim, eu achei que estava certo, porque o INSS, como é um órgão do governo, eu imaginei que o INSS não ia fazer nada de errado, não ia errar, né? E depois a pessoa se surpreende com o prejuízo que ela tomou, o tempo que ela perdeu e às vezes até dinheiro que ela deixou de receber por conta dessas falhas. Então, as falhas acontecem por vários e vários motivos. Primeiro, falta de servidor. Não tem servidor suficiente para dar conta dessa demanda. Demanda muito alta. Existe... fazia um bom tempo que não fazia concurso público, e sempre quando faz concurso público, nem sempre vem a quantidade de servidores necessários para preencher. Muitos servidores da própria Previdência se aposentaram e não houve reposição dos quadros. Existem várias agências que depois da pandemia ou durante a pandemia fecharam e não tem mais. Por exemplo, Batatais, que aqui pertinho tinha agência da Previdência Social, fechou no meio da pandemia, não tem mais. Quem é de Batatais, por exemplo, ou vem para Franca ou vai para Ribeirão Preto quando precisa fazer, por exemplo, uma perícia. Aí aumenta a demanda de lá, aumenta a demanda de Ribeirão, aumenta a nossa demanda. Né? Hoje também está tudo informatizado, então vai para a nuvem, eles conseguem dividir, mas falta servidores. Se você for aí na maior parte das agências do INSS, qualquer lugar do país, você vai ver que tem os servidores que estão lá, e muitos dos que estão atendendo lá não são servidores, são estagiários, que às vezes o INSS faz convênio com faculdade, com CIE, com órgãos lá, e aquela turma que está lá como estagiário, não menosprezando, mas não tem o conhecimento necessário, vão precisar de ajuda do servidor. Às vezes você vai em uma agência do INSS, você vê um servidor lá, com 4, 5 estagiários em volta dele, tendo que atender, explicando o que é que precisa fazer. Óbvio, vai ter erros acontecendo. Então, a primeira causa que eu acho que é a quantidade de demanda e a falta de gente suficiente para dar o suporte que precisa. Segunda questão, as constantes mudanças que se tem dentro da legislação previdenciária. Com certeza, semana que vem vai ter mudança, na outra semana vai ter mais mudança, né? Já tivemos mudança mês passado, semana passada, o ano passado. Então, mudanças estão acontecendo a todo instante. Não é só a reforma que aconteceu em 2019, não. A reforma foi uma grande mudança. Mas não foi a única, né? Nesse instante, por exemplo, ontem teve julgamento na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais para discutir alguns temas importantes dentro do direito previdenciário. E aquilo que a Justiça
definiu como importante nessa turma nacional de uniformização, a justiça vai começar a aplicar. Então, talvez haja mudanças de posicionamento ou de entendimento sobre determinados tipos de assuntos. Então, mudanças acontecem pela lei, pela justiça, por interpretação. E isso faz com que haja erros também, né? E falta de conhecimento da população em geral, que a maior parte das pessoas não conhecem o seu direito. Muitas pessoas aí não sabem quantas e quantas vezes eu estou atendendo lá e eu falo, por exemplo, de benefícios que existem desde 1960 e a maior parte das pessoas não sabe, né? Enfim. Por que eles ficam mudando, fazendo essas... Por que eles ficam mudando constantemente as coisas? Porque eles começam a ver que tem muita coisa errada? Ou o mundo gira mesmo, as coisas aumentam valor e tal, e por aí vai? Bom, da forma como eu vou falar, parece que é a teoria da conspiração. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho... Mas se tratando em governo, é possível. Tá. Muitas vezes o pessoal me pergunta por que os governos não contratam mais servidores? Por que eles não melhoram a previdência social? Eu vou fazer uma pergunta sarcástica aqui. Para os governos, é melhor que a previdência social fique funcionando bonitinho, uma maravilha, concedendo os benefícios para quem precisa, ou quanto mais bagunçado tiver, melhor? Né? E aí você vê, olha, peraí, se tiver bagunçado, os benefícios demoram mais para sair, a conta que era para ser paga, por exemplo, esse ano não vai ser paga esse ano, porque a pessoa vai ter o benefício negado, vai ter que ir para a justiça, e às vezes a justiça vai demorar. Né? Tem gente que nem vai para a justiça, vai desistir daquilo que está lá, né? Vai se conformar com aquilo que está lá. Então, na teoria da conspiração, provavelmente, quanto mais bagunçado, quanto mais greve do INSS... aliás, está tendo greve do INSS, né? Então, quanto mais greve se arrastar, melhor. O governo está ganhando. Né? Ah, mas vai ter que pagar depois, corrigido. Tudo bem, vai pagar. Quem vai pagar a conta? Será que é o atual ministro da Previdência? Será que é o próximo presidente? Mas até pagar os atrasados e tal, eles ganham tempo. Ganha tempo. Uhum. Mesmo sabendo que vai ser condenado, ganha tempo. E outra, a cada 10 não, será que todos os 10 vão atrás? Provavelmente dos 10 não, 1, 2 vão atrás e aí eles economizam dos outros 8, 9 que não foram atrás. É que essa aí é uma teoria da conspiração que faz muito sentido, né, doutor? Para nós, enquanto brasileiros, galera, nós ficamos eu tô rindo, tristes, mas é de desespero aqui, tá? Então... Tá, e pregam, aí você falou das mudanças, e eles pregam aí que a Previdência está quebrada, que a Previdência não tem dinheiro, que precisa fazer essas mudanças para deixar mais longe a aposentadoria das pessoas, para poder reduzir a forma de cálculo, para a pessoa receber menos do que ela teria que receber, com cálculos mais cruéis do que antes. E aí cria aquela comoção social, onde faz com que as pessoas acabem engolindo essas mudanças que muitas vezes são prejudiciais. Recentemente, uma que veio na reforma da Previdência. As mulheres, quando iam se aposentar por idade, antes precisavam de 60 anos de idade para se aposentar, de um modo geral. Com a reforma, passou para 62. Os homens, 65, continua 65, mas cogitou-se a elevar essa idade para 67 ou 70 anos de idade. Ou seja, deixando a aposentadoria cada um vez pouquinho mais longe. Uhum. E a forma de cálculo ficou pior também. Porque antes, o cálculo já não era bacana. Agora está menos bacana ainda. Mas aí eles tentam constatar que é porque a gente está ficando... A gente não é idoso mais com 60, né? A gente é idoso com 70. Eles lançam isso também no ar, tipo... Ou não? Sim, eles querem mostrar que a Previdência está quebrada, que ela não tem condições de se sustentar, mas isso não é bem assim. A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, fez um estudo há algum tempo atrás,
e apresentou mostrando que a Previdência Social ela é superavitária. Ou seja, ela não tem déficit, ela tem lucro, ela tem receita. Como assim? Eu vou voltar um pouquinho no tempo, como você é novo. Uns 80 anos. Não tanto assim, mas, por exemplo, quando veio a Constituição Federal lá em 1988, Ulisses Guimarães e a turma dele, nós estávamos vivendo o fim da ditadura, o início da democracia, e aí veio a Constituição Federal, a Constituição de 88, entendeu que a Previdência Social, a Seguridade Social, precisava ter várias fontes de custeio. Ou seja, o dinheiro não poderia vir só de um lugar, teria que vir de vários lugares diferentes. Várias cestas. Né? Então, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, olha, ele não, né? A turma lá que fez a Constituição. Tá. Os nossos governantes, inclusive depois de 88, Collor, Fernando Henrique, toda a turma que passou, o próprio Lula, Dilma, o Temer, o Itamar, toda a turma que veio, então não tem santo nessa história, tá? Então não tem santo. Toda a turma que veio sempre diz que, tem que mexer na Previdência, porque senão o dinheiro que está lá não dá para pagar a conta de quem vai se aposentar lá na frente. Como se fosse a única contribuição, a única forma de contribuição, o que é descontado do salário do empregado, mas não é. Quando foi feita a Constituição Federal, lá em 1988, realmente, uma das fontes de custeio que vai para a Seguridade Social, realmente são a parte daquilo que é descontado do salário do trabalhador. Mas não é só isso. A empresa também paga. Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Que sobre a folha de pagamento, uma parte vai para a Seguridade Social. Além disso, tem o PIS, tem o COFINS, tem outras formas de contribuição que também vão. Mas não para por aí. Tem outras fontes de custeio. Por exemplo, quem já construiu ou reformou sabe que quando foi construir ou reformar, precisou recolher o INSS lá da construção, lá da casa que estava fazendo. Se aumentar um cômodo, aumenta também. Uhum. Tá? Aí eu te pergunto, a sua casa vai aposentar quanto? Né? Então, todo mundo que constrói ou reforma, né, em tese era para estar recolhendo o INSS da casa que está construindo ou reformando. Uhum. Nós tivemos... não estou enaltecendo ninguém, mas tivemos aí programas como Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, né, que fez um monte de construção, um monte de apartamento, um monte de coisas aí. Com certeza, boa parte dessas construções, reformas que aconteceram por esses programas foram destinados parte do valor para a Seguridade Social. Agora, para não me alongar muito, mas dar o último exemplo de uma fonte de custeio, quem joga em loteria, Mega Sena, raspadinha, corrida de cavalo, qualquer aposta ou concurso de prognóstico, como está na legislação, uma parte do valor do que é arrecadado vai para a Seguridade Social. Mega Sena. Se você for numa lotérica agora, pegar o volante do que está no bilhete de aposta No verso, você vai ver que o valor, salvo engano, posso estar errado, talvez com um pouquinho com relação ao percentual, mas salvo engano, o prêmio que é pago é quase 50% do que é arrecadado. Do que é arrecadado, na Mega Sena, 17% vai para a Seguridade Social. Se nós formos fazer uma conta reversa... Desculpa. Uma conta reversa. Se nós formos fazer uma conta reversa, nós tivemos prêmios da Mega Sena de 100 milhões, de 200 milhões. Uhum. Fácil, chega nos 100 milhões fácil. Acho que agora está acumulado em quase 60, né? Significa que a arrecadação foi de 120. 17% de 120 é
É. Quanto que dá aí, produção? Pô, doutor, você Quase você- 30, vai aproximadamente dar uns uns 30 milhões 30 milhões, 31. em um Por aí. jogo. Em um jogo. Uhum. E os outros jogos? E a Quina? E a Milionária? E não sei o quê? Quanto que tá arrecadando? Loto fácil, e aí por aí E vai. dessa semana, né? É, estamos falando dessa semana. E, E aí a gente repensa. Será que a Previdência, será que a Seguridade... não tem dinheiro mesmo? Uhum. Se a gente for olhar só daquilo que o empregado paga, realmente não daria. Mas quando fizeram a Constituição, tentaram buscar outras fontes para que a Seguridade pudesse suportar. Só que a Seguridade não é só a Previdência. Ela tem alguns sacos sem fundo que tira dinheiro de lá. Por exemplo, a Seguridade Social ela é composta de um tripé. Previdência, que é para quem paga. Então, estou pagando meu INSS, estou trabalhando registrado. Se eu ficar doente, vou ter auxílio-doença. Se a mulher der à luz, vai ter o salário maternidade. Se morrer, vai ter pensão por morte. Não paga para ter alguma coisa. O outro pé desse tripé é a assistência social. O que é assistência social? Quando a gente fala em assistência, nós falamos em ajuda. Tá? O benefício assistencial é uma ajuda que às vezes a pessoa vai receber. Ela não precisa ter pago nenhum centavo. Mas se ela cumprir os requisitos para determinado tipo de benefício, ela vai ter. Existe um benefício assistencial que é gerido pelo INSS, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social. BPC LOAS. Tá? O BPC LOAS é um benefício assistencial. É uma ajuda que é dada para as pessoas ou que têm mais de 65 anos de idade, ou que possui alguma deficiência, ou que possui algum problema sério de saúde que impossibilite de trabalhar. E que, ao mesmo tempo, a renda familiar seja baixa. A pessoa não precisa ter pago nenhum centavo para o INSS. Basta cumprir esses requisitos. Se ela cumprir esses requisitos, ela vai ter direito de receber um salário mínimo por mês do INSS. Essa assistência, ela entra como física e psicológica? Essa assistência, quando a gente fala esse benefício, é um benefício em dinheiro, tá? Que é pago para a pessoa que tem alguma deficiência, pode ser física, pode ser mental, qualquer tipo de deficiência, pode ser um problema de saúde sério. Um câncer. Um câncer, ou uma cardiopatia grave, a pessoa teve um AVC, tá na cama, ou então uma paralisia, perdeu o movimento. Que te impossibilitou de trabalhar. Né? Tem uma bursite, uma tendinite, problema de coluna sério, uma diabetes, uma retinopatia, que perdeu a visão por conta da diabetes. E aí, ela nunca pagou o INSS, ou pagou o INSS há muito tempo, está fora da cobertura da Previdência Social, e a família dela não tem condições, tem uma renda familiar baixa. Nesse caso, provou essa situação, vai receber um salário mínimo por mês. É um benefício que tem sempre o caráter provisório. Por quê? Se mudar a situação, corta. Ganhou na Mega Sena, esquece, não vai receber mais. Na família lá, tinha gente que estava desempregado, arrumou emprego, melhorou a renda familiar, pode ser cortado o benefício. Então, a Seguridade então tem previdência, assistência, e o outro pé desse tripé é a saúde. Então, também o que é arrecadado dessa fonte de custeio vai também para a saúde, né? Então, desse tripé, 2 são sacos sem fundo. É um esquema, vamos dizer assim, inteligente, né? É um sistema do lado do governo muito inteligente. Sim. Nós precisamos também enaltecer porque o Brasil é um dos poucos países onde você consegue ter uma assistência e uma saúde. O sistema único de saúde não é bacana, tá? Mas, no passado, muitas vezes, quem é das mais antigas vai saber o que eu estou falando, antes da Constituição Federal, por exemplo, não tinha uma noção muito certa do que era previdência, do que era saúde, do que era assistência. Por exemplo, para a pessoa poder
consultar na rede pública de saúde, ela tinha que ser contribuinte da Previdência Social. Se ela não fosse contribuinte da Previdência Social ou dependente de um contribuinte, ou ela não ia se tratar, ou ela tinha que pagar do bolso dela, ou ela ia depender, por exemplo, das santas casas de caridades, né, da parte assistencialista que eram prestadas por muitas Sim. santas casas, Uhum. né? Veio a Constituição Federal com Ulisses Guimarães e a turma dele e acabou corrigindo e dizendo que saúde é direito de todos. Então hoje, aqui no Brasil, não interessa se você é um pedinte ou se você é um mega empresário. Se você precisar ir no Nubes, na UPA, precisar de tem que algum, ser você vai ser atendido da mesma forma, não importa. São para todos. Só pra todo. A gente esqueceu de citar nesses exemplos que você deu, doutor, do governo que ele pega um pouco de cada coisa, da questão da morte também. As pessoas morrem. Sim. Aposentados morrem. Todo Sim. mundo morre. A e carta aí de tem São Pedro chega para todo mundo. Sim, e a do INSS parece que chega também, né? Então, como que funciona a questão da pensão por morte? Ela mudou de uns tempos pra cá, né? Mudou. Antes parece que era 100%, agora mudou. Explica isso pra Então, a gente. pensão por morte sofreu uma mudança muito drástica, tá? Essa mudança que aconteceu em 2019, ela já estava sendo tentada muito antes. Em 2015, 2016, tentaram modificar. Na época, a Dilma até tentou passar algumas coisas, ela conseguiu passar algumas coisas, e aí por conta da briga lá no Congresso com o Cunha e tal, revogaram, modificaram algumas coisas e não passou. Porém, aquilo que ela não conseguiu passar, o Bolsonaro passou. Por isso que eu falo que não tem santo e não tem demônio. Tudo, né, Tá tem todo até- mundo, tá todo todo mundo mundo- culpado. todo mundo tem uma culpado, parcela tá? de culpa Porque aí. às vezes eu vejo, eu não estou falando bem ou mal deste ou daquele, é longe disso. Mas às vezes eu vejo alguém que tem, às vezes, uma paixão por algum partido ou por algum político Lado. e começa a meter o pau no outro. Mas o outro também, Do né? baú. Às vezes é paixão também, né? Não vamos... Pode ser, pode ser. Tá? Mas assim, e aí o velhinho morreu na lua de mel, né? A viúva de 19 anos recebia a pensão por morte até o fim da vida dela. E ela podia casar, arrumar Ricardão, não tinha problema nenhum. Ela ia continuar recebendo a Mesmo ela pensão. casando de novo, ela recebeu o benefício? Sim, aliás, esse é um mito, tá? E isso ainda é possível Que também. perdia. Não perde. Se for do INSS, não perde, Tá, tá? Pode aham. casar quantas vezes quiser, juntar, que não tem problema. Mas aí ela ganha a pensão do outro que morrer também, se o outro morrer? Não, aí ela vai ter que escolher qual dos dois que ela vai querer ficar. Ela pode escolher. Ou A famosa viúva negra, né? Aranha. Se ela ficar viúva mais de uma vez, depois do coito mata o parceiro. Viúva Tá. negra é assim. Aham. Tá. bom, Tá. então passou a ter um limite. Então, se essa pessoa, a viúva ou viúvo, for muito novo, vai receber por um tempo menor. Só passa a ser vitalício. Era no início com 44, hoje é 45 anos de idade. Então, só se for acima de 45 anos de idade que o viúvo ou a viúva tiver, é que passa a ser vitalício. Em relação à sistemática de cálculo, que não tinha passado naquela época e passou a valer a partir de 2019. O cálculo da pensão por morte passou a ser a média de tudo aquilo que a pessoa contribuiu a vida toda. Né? Antes era 100% da média dos maiores, passou a ser 50% da média, ou seja, a metade. Se o cara ganhava 6 mil, era aposentado com 6 mil, virou 3. Virou 3. Até o Mais, momento. mais 10% para cada dependente que tiver. Então, se tiver só a viúva, 60%. Se tiver a viúva e 2 filhos, 70%, 80%. Né? Chegando no máximo a 100%. Né? Se tiver 10 filhos, vai ser 100%. Tá? Não vai passar de 100%. Mas tem exceções, que às vezes, e aí é algo que às vezes passa despercebido, que o INSS um segredo que o INSS não te conta. O que passa despercebido? Quando você tem dentro do rol de dependentes alguém que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, o valor vai ser já 100%. Só que o INSS não te conta. Não te conta. E ele não pergunta também.
Porque às vezes, olha que situação engraçada. Engraçada, não é engraçada, porque quem sofre não tá rindo. Mas olha que situação esquisita. Inusitada. Inusitada. Imagina, isso aconteceu, eu posso contar milagres, mas não posso dar nome de santos, tá? Uma pessoa me procurou, era uma mãe que ficou viúva e tinha uma filha que tinha síndrome de Down, né? E aí, o que aconteceu? Quando o INSS calculou a pensão por morte, isso aí já foi depois de 2019, o valor da pensão por morte fizeram no valor de 70%, porque era a viúva e mais a filha, tá? E aí o valor reduziu. Reduziu 30%. Só que quando ela me procurou, eu falei, olha, tá errado o cálculo. Porque ela achou estranho de ter caído, ela não sabia que tinha tido essas mudanças. Eu falei, olha, de um modo geral, para as pessoas, de um modo geral, seria isso. Porém, como você tem um filho que tem Down, né? Pelo fato dele ter Down, o valor da pensão por morte, no seu caso, será de 100% e não de 70%. O INSS está te pagando errado. E já fazia alguns meses que ela já estava recebendo isso aí. Errado, né? E conseguimos consertar direto no INSS sem precisar ir na justiça. A gente falou, ó, INSS, você fez besteira, porque Ela está no direito no aqui. direito dela, né? E o INSS, então, consertou o valor e pagou a diferença do que estava pagando errado desde o falecimento do instituidor da pensão por morte. Interessante ter isso também, né? Tá? Então, muito cuidado. Agora, a pensão por morte, ela ficou pior ainda para quem não estava aposentado e falece. Por quê? O cálculo da pensão por morte, nesse caso, eu não quero ser muito técnico, mas às vezes eu vou ter que falar um pouquinho de juridiquês. Uhum. Como é que são os cálculos das novas aposentadorias? Vai pegar tudo que a pessoa contribuiu a vida toda e vai fazer o cálculo. A média vai ser 60% mais 2% para aquilo que passar de 20 anos para o homem ou que passar de 15 anos para a mulher. Então, o homem só consegue chegar no 100% com 40 anos de trabalho e a mulher só consegue chegar no 100% com 35 anos de trabalho, tá? Se um homem falecesse e tivesse contribuído 30. Vamos falar 20. 20, metade. 20 anos. Metade, tá. 20 anos, Uhum. né? Ele contribuiu por 20 anos. Ele não era aposentado. Então vai fazer o cálculo como se ele estivesse se aposentando. Então o valor seria de 60% da média de todos os valores dele. Qual é o valor da pensão qual é o valor da pensão? É 50% mais 10% por dependente. Se ele tiver só a viúva como dependente, ela vai receber 60% de 60%. Uma dupla redução no valor do benefício que ela iria receber. Há entendimentos que essa sistemática de cálculo está errada e ela é inconstitucional. Então, daria para brigar nesses casos, tá? Mas o INSS está fazendo isso, 60% de 60%. Ele já faz isso automático. Se você não correr atrás, vai ser isso aí. E às vezes essa discussão vai ter que ir para a justiça para tentar consertar. E consegue? Como as mudanças são novas, aconteceram em 2019, tá? Nós tivemos pandemia no meio da história, onde o judiciário ficou meio que travado durante um certo período. Nossa, imagina, doutor, eles mudam, eles fazem uma grande mudança e passa um ano, vem uma pandemia mundial no negócio. Tá? Tanto que as coisas embaralham. E aí o que acontece? Na justiça, infelizmente, tem muita coisa que não anda na velocidade que a gente gostaria que andasse. E esse tipo de questão é uma questão que, querendo ou não, ela vai caminhar e vai chegar até a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E
lá no Supremo Tribunal Federal chega de tudo que tem a ver com a parte de Constituição e tal. Há decisões no Supremo Tribunal Federal que demoram muito, 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 muito E tempo. muito. O que é esse muito tempo? 5 anos, 10 anos? Vou dar um exemplo de uma situação que tivemos uma decisão recente, o ano passado, salvo engano, em abril. E aí interessa outro segredo que as mulheres não sabem, principalmente as mulheres, salário maternidade. Em 1999, teve uma mudança no salário maternidade. E aí, o que aconteceu? O salário maternidade, o INSS entendia que poderia a empregada, se ela entrasse grávida, por exemplo, nunca trabalhou, mas entrou grávida, ela vai ter direito do salário maternidade. Não tinha carência, tá? Agora, se fosse uma trabalhadora autônoma, uma contribuinte individual que pagasse o INSS, para ela poder ter direito ao salário maternidade, só depois de 10 meses pagos. Então, para empregada, sem carência. Para contribuinte individual, autônoma, facultativa, tinha que ter pelo menos 10 meses pagos para poder receber o salário maternidade. Né? E o cálculo da empregada é de um jeito, o da empregada é o valor da última remuneração que ela teve. E o da autônoma, ou de quem contribui, é a média do que ela contribuiu. Tá. E aí, em 1999, entraram com uma ação na justiça, dizendo que isso era inconstitucional, que não poderia ter essa diferenciação entre as seguradas. Aí as empresas têm que fazer exame para ver se as mulheres estão grávidas antes Não, mas assim, o que aconteceu? Falar assim, ó, não, peraí, por que a empregada não tem carência e a contribuinte individual tem que ter carência? Uhum. Né? Então, se a contribuinte individual, a autônoma, nunca pagou INSS, né? Se ela resolver pagar o INSS... E ficar grávida, não deu ou 10 tá meses. grávida, tá no 7º mês, resolve pagar o INSS, não vai ter, Tá. né? Mas a empregada, se tiver no 7º mês, ela não estava trabalhando, arrumou um emprego no 7º mês, ela vai receber, né? Que história é essa? E aí essa discussão ficou lá no Supremo Tribunal. E aí o ano passado, 2024, Meu Deus. de depois 99, 25 anos, 25 anos. ou seja, se aquela mãe que era autônoma, que queria saber se ia receber o salário maternidade, quando a criança nasceu lá em 1999, que ela tinha pago menos de 10 meses, tinha pago, sei lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e entrou com a ação para receber o salário maternidade. Esperou de 99 até 2024. O salário maternidade, que tem um objetivo. Né? Ajudar na maternidade. A criança já está terminando até a faculdade e agora que foi julgado e agora que essa mãe vai receber o salário maternidade que não recebeu lá em 1999. Porque estava lá no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento. Tem coisa no Supremo Tribunal Federal que é rápida. Tem coisa que é mais demorada. Né? A gente nem pode falar muita coisa aqui, que senão a gente depois vai ter problema. Mas... Quem tá falando é você, doutor. Ó. Mas assim... STF, a culpa do doutor. Tá? E as coisas não demoradas é o quê? 6 meses? Depende do que eles entendem como mais rápido, o que precisa ser decidido com mais rapidez. Dessa questão do salário maternidade aí, você falou da questão da autônoma e da empregada. Mudou ou alguma coisa? Bom, essa decisão que veio do Supremo Tribunal Federal, ela veio, mas não esclareceu algumas coisas. E aí já cabe uma chamada de atenção para as autônomas, por exemplo, que de repente tiveram negado o seu salário maternidade porque não tinha carência. Então, todas as autônomas que tiveram salário maternidade negado nos últimos 5 anos, pode entrar com ação para receber o salário maternidade, se o motivo foi por conta da carência. Interessante essa informação.
E os cálculos também. Os cálculos que foram feitos, nesse caso, de quem é autônomo, de quem pagou por conta própria, também pode ser repensado. Não pela média, mas talvez da última remuneração que ela teve, né? Já que é para tratar de forma igual, vamos pensar nisso, né? Vieram me perguntar, eu escrevi um artigo sobre isso, aí vieram me perguntar, então quer dizer que, com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, será que uma mulher que está ouvindo agora, que descobriu que está grávida, que nunca pagou INSS, que está lá no seu 7º, no 8º mês de gestação, se ela contribuir à Previdência Social pelo máximo que ela puder contribuir, ela vai ter o salário maternidade calculado pelo máximo? A decisão do Supremo Tribunal não foi esclarecedora, mas nas entrelinhas, de repente, dá para ler essa interpretação. Bem explicado, galera de casa. Vocês aí que estão em casa, se inscrevam no nosso canal, façam perguntas para o doutor. Tem pergunta do Instagram para você, depois a gente vai ler. Mas tem muito assunto legal aqui. A gente pode falar agora de... A gente tem uma outra mudança vindo por aí, uma grande mudança, igual a de 2019. Vocês têm essa informação? Como eu falei, mudanças acontecem a bruscas, todo mudanças instante. bruscas, igual foi a de 2019. Olha, claro que nenhum governo, direita, esquerda, centro, cima, embaixo, do lado, do outro, Quer deixar redondinho, né, rodando 100%. e não querem causar medidas impopulares. E mexer na Previdência Social são medidas que são medidas impopulares, tá? Quando isso acontece, muitas vezes é sem alarde, sem anunciar. Tá pensando, de repente acontece. Já tivemos governantes aí que às vezes vão fazendo as mudanças de forma paliativa. Sai uma lei, sei lá, de microempresa, eles enfiam um artigo que eles falam de jabuticaba, né? Um jabuti, lá no meio, relacionado a questões da Previdência Social. Sai uma lei do consumidor, põe alguma coisa do INSS no meio. Então, às vezes, eles vão fazendo as mudanças de forma... Silenciosa. Quando você vê, o ferro já entrou. Tá azedo já. Uhum. E vão fazendo várias dessas pequenas, silenciosas, aí na hora que você vai ver, já um monte de coisa mudou. Eu dei o exemplo do salário maternidade, né? É uma mudança que não veio por lei, veio por uma decisão da justiça. Então, as mudanças acontecem de todos os lados. Não é só com a criação de leis, mas pela interpretação dessas leis que são criadas. Uhum. Vale a pena... a pergunta. Vale a pena processar o INSS? Você precisa ver a sua situação em si, tá? O que é comum? Erros. Dá para confiar no INSS? Dá para botar a mão no fogo? Não. Infelizmente, não. O sistema dele é falho. Informações não chegam da forma como precisa. Então, quase sempre, se houver erro, sim, vale a pena. As diferenças podem ser gritantes. E essas diferenças não vão durar o resto da vida. Vão, às vezes, além. Porque quando transforma em pensão por morte, ainda deixa errado para quem fica. Então, dependendo da situação, vale a pena. Sim, às vezes você tem... Imagina, você receber 50, 100, 200, 300, 400, 500, R$1.000 a menos do valor do seu benefício para o resto da sua vida. Ou então, não receber. A pessoa tem o direito de estar aposentada ou tem o direito de estar afastada porque está com problema de saúde, não consegue trabalhar e o INSS simplesmente diz que a pessoa está apta para o trabalho. E aí? A pessoa consegue aposentar, se machucar, quando machuca, alguma coisa assim? Como Sim. que funciona esse andamento? Tá, entre os benefícios que a Previdência Social tem, nós temos os benefícios por incapacidade. Tá, vamos dar um exemplo aí para não ficar muito vago. O cara
tá voltando do trabalho dele, ele cai de moto. E ele trabalhava muito com as mãos, assim, trabalho braçal. Sei lá, ele perde metade de um braço, alguma coisa assim, ou uma mão. Vamos dar um exemplo assim para ficar mais claro pra galera. Ele consegue aposentar? Tem vários benefícios que ele pode ter direito. Vai depender da gravidade do problema dele. Por exemplo, num primeiro momento, pode ser que caiba o auxílio doença. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez mudaram de nome. Hoje chamam benefícios por incapacidade. Temporária, quando é o auxílio doença, e permanente, quando é a aposentadoria por invalidez. Então, se for algo temporário, onde ele não consegue trabalhar durante um certo período, mas ele fazendo o tratamento, se cuidando, tal, ele pode voltar ao trabalho lá na frente, é auxílio doença. Se for algo definitivo não, permanente, que vai durar mais tempo, que ele não vai poder voltar a trabalhar nem agora e nem depois, aí nós estamos falando de uma aposentadoria por invalidez, tá? Mas como assim? Vai depender muito do que a pessoa faz. Nesse exemplo que você deu, o cara que caiu e quebrou o braço, ou teve uma lesão no braço, ou perdeu o braço, tá? Se ele for um trabalhador braçal, for um operário, trabalha numa indústria, por exemplo, né? E ele depende do braço para fazer a atividade que ele exerce, se ele não conseguir mais exercer a atividade, ou ele vai se aposentar por invalidez, ou ele vai continuar recebendo o auxílio doença até que ele aprenda uma nova profissão. De repente o INSS ele pode reabilitar a pessoa ensinando uma profissão nova. Você vai ser, sei lá, vendedor, vai ser operador de telemarketing. Alguma coisa dá para trabalhar, Uma vamos coisa, ser um braço. tá? Uhum. Agora, se esse mesmo trabalhador, essa mesma pessoa que sofreu esse acidente, não for um operário, for, por exemplo, um locutor de rodeio, né? Com o braço ou sem o braço, isso não vai atrapalhar tanto para a função que ele exerce. A voz dele tá ali ainda. Uhum. Tá? Então depende muito do que a pessoa faz, como que ela faz para saber aonde que ela tá. De qualquer maneira, essa pessoa também, naquele primeiro momento, ela vai receber o auxílio doença, porque ela vai se tratar, não vai estar em condições. Isso é rápido? Isso aí eles são bons? Bem rápido? Hoje o INSS, ele tem a possibilidade de fazer por análise de documentos, você não precisa nem fazer perícia em algumas situações, ou, se ele entender que é necessária a perícia, você vai fazer a perícia nisso aí. Aqui em Franca, mais ou menos, tem demorado em torno de uns 30 dias para acontecer a perícia, quando tem que fazer a perícia, né? E, pelo menos na teoria, até às 20 horas sai o resultado, às 21 horas sai o resultado dessa perícia. Então a pessoa já sabe se ela passou ou se ela não passou, tá? Durante o período que ela fica em espera para sair o resultado ou da realização da perícia, ela, em tese, teria direito de estar recebendo, porque ela não pode voltar para o trabalho, porque ela não sabe se tem que ficar afastada ou não. Tá ali naquela corda bamba, joga pra E lá, o joga pra INSS ainda não fez a perícia, não é por culpa dela, porque não tinha agenda para fazer, senão faria no dia seguinte. Então, ela teria que receber pelo menos até a data da realização da perícia. Eu falo teria porque isso nem sempre acontece, tá? Agora, ainda falando sobre acidente, ainda aproveitando o exemplo desse motociclista que... Porque eu pensei nesse exemplo de primeira porque acontece muito, tá? Infelizmente. Uma coisa que muita gente não sabe, e aí eu quero também chamar a atenção do pessoal, é o seguinte, ó. Toda pessoa que sofre algum acidente, e aí é qualquer acidente, não é só acidente de moto, não. Tá puxando a água do banheiro, escorregou, acidente. Isso também acontece muito. Tá andando na rua, não viu o buraco na calçada, pisou no buraco lá, torceu o pé. Tornozelo. Né? Acidente. Foi jogar futebol com os amigos, o colega deu uma entrada mais dura, meteu a trava no joelho lá. Isso é acidente. Então, toda pessoa que sofre acidente, qualquer tipo de acidente, caiu da escada, etc. E tal, num primeiro momento, tem direito ao auxílio doença, porque vai ficar incapacitado com o pé para cima, com o braço quebrado, etc. E tal. Terminado o auxílio doença... Desculpa te cortar. E quando a pessoa não está registrada? Isso existe? Se ela não está registrada,
ela, se ela não está registrada. Se ela paga por conta própria, os mesmos direitos. Ok. Se ela não está registrada, mas esteve registrada, dependendo do tempo em que ela teve o último vínculo dela, ela pode permanecer coberta por um período que pode ser de 6, 12, 24 ou 36 meses, ou em algumas situações até mais. Então, aconteceu qualquer coisa, e ela ainda está dentro daquele período, que a gente chama de período de graça, onde ela está na qualidade de segurado de graça pelo INSS, que pode ser 6, 12, 24 ou 36, ela vai ter direito do auxílio-doença, do salário maternidade, da pensão por morte ou de qualquer outro benefício envolve do INSS. todos eles, tem que fazer as contas e tal. Vamos voltar agora pro cara que caiu da escada e tá registrado. O cara que caiu da escada, o cara que levou uma pernada no futebol, o cara que pisou no buraco da calçada, o cara que caiu da escada, o cara que escorregou no banheiro. Num primeiro momento, ele vai receber o auxílio-doença. Até ele ficar bom. É o imediato. Tá? Era para acontecer isso. Então ele vai ficar afastado, receber o auxílio-doença. Nesse meio tempo, ele vai receber do INSS. Nesse meio tempo, ele vai fazer os tratamentos dele, vai no médico, vai fazer fisioterapia, vai no benzedor, vai fazer tudo que tem que fazer. Uhum. Chega uma hora que termina o tratamento, não tem mais nada para fazer. Eu queria te cortar de novo, doutor, desculpa. O cara machucou no futebol. Ele é registrado. Aí, de imediato, ele vai ter o auxílio doença, Isso. certo? Ele vai ter que fazer fisioterapia. O governo, ele já tá pagando essa fisioterapia para ele, porque o governo quer ele voltando pro trabalho o mais rápido possível, ou não? A fisioterapia já é por conta dele? Não, na verdade, são coisas distintas. Então, ele vai receber o auxílio doença, né? Os 15, para quem é empregado, 15 primeiro dia por conta do empregador, dos 16º dia em diante por conta do INSS. Tá. Então ele vai receber do INSS. Agora, a questão do tratamento dele é por conta do trabalhador. Ele pode tratar-se na rede pública de saúde, no SUS, pode. Pode ser no convênio particular dele, pode, tá? Então, médico particular, isso aí é por conta dele, tá? Na prática, nem sempre ele consegue fazer tudo que precisa, tá? Bom, aí ele vai ficar afastado durante o período que ele precisa ficar afastado. Termina o tratamento, recebeu o auxílio-doença durante aquele período, mas não tem mais nada para fazer. Foi no benzedor, foi no terapeuta, foi tudo quanto é lugar, né? Foi no terapeuta, foi no psicólogo, foi tudo. Terminou o tratamento. O médico chega para ele e fala: olha, meu filho não tem mais nada para fazer, a medicina só vai até aqui. Sua perna vai ficar torta mesmo, seu braço vai ficar torto, você vai ficar com dor, você vai virar meteorologista, vai chover, você vai saber que tá doendo, né? Os caras que tem pino, né? Na hora que chove ou tá frio, dói. Quem tem fratura sabe o que eu tô falando. Sabe, né? E aí ele vai pro trabalho, porque ele já pode voltar, mas quando ele volta, ele já não volta mais do mesmo jeito que ele era antes daquele tombo que ele levou, daquela pernada que ele levou. Enfim, ele ficou com uma sequela, uma limitação, uma barreira, algo que não impede, mas atrapalha. Sei lá, antes ele fazia um serviço e gastava 10 minutos para fazer. Agora ele faz o serviço e gasta 15. Ou então, para ele fazer dentro dos mesmos 10 que ele fazia antes, ele precisa sofrer mais. Ou tem situação que ele não consegue mais fazer aquele lá, mas consegue fazer outros. Toda vez que alguém sofre um acidente, qualquer tipo de acidente, que em regra, não precisa necessariamente, mas que em regra ficou afastado pelo INSS, teve a alta do INSS, o perito falou: levanta-te e anda, vai. E ele vai. E não é mais o mesmo que era. A partir daquele momento, ele teria, e eu coloco nesse tempo verbal porque não é isso que acontece, teria que passar a receber um outro benefício do INSS, que se chama auxílio acidente, que muita gente confunde com auxílio doença, que não é a mesma coisa. O auxílio acidente é uma indenização para o trabalhador que sofreu algum tipo de acidente, qualquer acidente, pode ser do trabalho, pode ser doméstico, pode ser jogando futebol, não interessa, e que ficou com uma sequela depois da consolidação das lesões. Ou seja, está de alta, mas não é mais o mesmo, teria que receber. Qual que é o valor desse auxílio acidente, Lineker? Esse auxílio acidente,
ele corresponde a 50%, ou seja, a metade da média da remuneração que ele tem. E ele pode trabalhar e receber do INSS ao mesmo tempo. Registrado. Registrado, pagando por conta, não interessa. Ele pode trabalhar e receber do INSS. Como assim? Imagina o cara que quebrou a perna, colocou parafuso, pino, ou ficou com a perna torta, sei lá. Uhum. Fez o tratamento, teve a alta. No dia seguinte, ele teve a alta no dia 10. No dia 11, ele teria que começar a receber o auxílio acidente, porque a perna dele já não é mais a mesma perna que era Ele antes. tem uma dificuldade e tal, igual foi explicado. E Beleza. aí, ele teria que passar a receber o auxílio acidente. Então, por exemplo, se ele tiver uma média de R$ 4.000 de salário, o auxílio acidente dele vai ser de 2, né? Ah, ele pode trabalhar? Pode, normal, não tem problema nenhum. Pode continuar trabalhando, exercendo a mesma atividade que ele exercia antes, sem problema algum. E aí, quando ele for se aposentar, olha só que interessante. Quando ele for se aposentar, vai entrar na conta não só os 4 do salário dele, não. Vai entrar 6. Ou seja, vai entrar os 4 mais os 2 e vai fazer com que o valor da aposentadoria dele, seja ela qual for, por idade, por tempo, regra de transição, não interessa, vai entrar todos os valores que ele recebeu mais a remuneração. Ou seja, vai dar um upgrade, uma turbinada no valor final do benefício. Detalhe, esse auxílio acidente não é benefício novo. Existe desde 1960 e a maioria das pessoas não sabe. Uhum. E o INSS não te conta. E o INSS não te conta. E se não for atrás de um... já vendendo peixe, né? E se não for atrás de um advogado, o INSS ele já faz isso automático? Na teoria, era para fazer. Na prática, não faz. Nesses casos que a pessoa... Puxa vida, eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo aqui, está vendo aqui, falando, puxa vida, Thiago, eu sofri um acidente, eu fiquei com sequela, eu fiquei afastado e já faz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e nunca recebi essa porcaria. Uhum. Como é que faz? Como é que eu faço? Tem como começar a receber daqui para frente? Resposta. Tem como você começar a receber daqui para frente e para trás. Para trás tem uma tal de prescrição que vai te atrapalhar um pouquinho. Se você sofreu um acidente, sei lá, há 10 anos atrás, nós estamos em 2025, 2015, tá? Ficou com sequela. Se você entrar hoje, procurar um advogado, especialista da sua confiança, e entrar com esse pedido, seja no INSS, seja na Justiça, pedindo um auxílio acidente, você vai receber daqui para frente e vai poder brigar para receber pelo menos os últimos 5 anos. O que tiver mais de 5 anos, já foi. Mas ele não está totalmente perdido, todo esse período lá de trás. Quando você for se aposentar lá na frente, por idade, por tempo, por qualquer outra coisa, mesmo você não tendo recebido os valores de 2015 para frente e recebido só de 2020 para cá, você pode colocar no cálculo da sua aposentadoria como se você tivesse recebido os valores de 2015 para melhorar a média e conseguir uma aposentadoria mais gordinha. Melhor. Uhum. Tá. Bom, isso também o INSS não vai te contar, né? Então. E outra coisa que ele também não vai contar para o acidentado. Toda pessoa, e aí não vale só para acidente, agora eu já estou ampliando um pouquinho mais. Acidente, doença. Acidente, doença, lesão, sequela, barreira, deficiência, seja o nome que você queira dar. Se você tem alguma lesão, alguma doença, alguma sequela, você consegue aposentar antes e ganhando mais. E escapar da reforma da Previdência. Como assim? A pessoa às vezes tem problema de coluna, ou tem uma diabetes, ou tem uma bursite, tendinite, alguma ite, alguma ose. Temos muito ites, né? Ites tem bastante. Ou tem uma perda auditiva, uma deficiência visual, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Isso tudo é barreira, tudo isso é lesão, tudo isso é sequela.
veja que nem sempre é uma incapacidade. É algo que atrapalha, mas não impede da pessoa trabalhar. Atrapalha o seu rendimento. Tá? Se você não tivesse, com certeza, produziria muito mais do que você produz. Toda pessoa que tem alguma lesão, sequela, deficiência, ou seja lá o nome que você queira dar para essa barreira, em razão de uma emenda à Constituição que aconteceu no ano de 2005 e que foi regulamentada por uma lei complementar de 2013, então veja que não é nada novo, mas que o INSS também não te conta, tá? Quando for a hora de se aposentar por tempo, ou quando for a hora de se aposentar por idade, a pessoa não precisa ter a mesma quantidade de tempo ou a mesma quantidade de idade para se aposentar. Ela pode se aposentar por tempo, com menos tempo, ou por idade, com menos idade. Quanto tempo? A menos. Até 10 anos antes. Então, quer dizer que a mulher, ao invés de aposentar com 30 anos e alguma coisa, porque agora não é só 30 anos, é 30 anos mais um pedágio, ou 30 anos mais uma idade, ou 30 anos mais uma idade mais um pedágio. Então, a mulher, ao invés de... Que vira 35, 32, Depende. 33? Pode até passar em algumas situações. Então, a mulher, ao invés de aposentar com 30 anos, ela pode aposentar a partir dos 20 anos de tempo de contribuição. E sem se preocupar com a idade, não tem idade para essa aposentadoria. E o homem, ao invés de ser com 35, a partir dos 25 anos de tempo de serviço. E com um cálculo melhor. E se for a aposentadoria por idade? Bom, se for a aposentadoria por idade, é possível aposentar quem tem essa barreira, essa lesão, essa sequela, com 15 anos de contribuição. Se for homem, 60 anos de idade e não 65. E se for mulher, atenção, mulheres, não é com 62, é com 55 anos de idade. Diminui 7. Tá? O que precisa? Provar a barreira. É isso que precisa. Na aposentadoria por tempo, não importa quando surgiu a barreira. Esse surgimento ou essa gravidade que vai ser o ponto para reduzir, que pode reduzir até 10 anos. Não quer dizer que vai ser 10 anos. Pode ser que seja 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse provar a barreira, no caso, é um laudo médico. Um laudo médico, exames, tudo que pode ser utilizado. Mas aí o médico deu o laudo que está com depressão severa, sei lá. Tá? Desde quando? Então, mas aí vai para perícia ainda? Sim, porque, infelizmente, muitas vezes o justo paga pelos pecadores. Tem programa que você assiste na televisão que você vê o cara chegando de muleta para fazer perícia e sai pedalando bicicleta. E aí, por conta desses picaretas que aparecem na televisão, todo mundo tem que passar pela perícia. É igual pensão. Pensão. Tá. A gente pode entrar também num assunto bem legal, doutor, que é a questão do pessoal que precisa se aposentar e nunca foi registrado. Isso é possível? A melhor resposta é depende. Aí depende do quê? Se nós estivermos falando em aposentadoria, tá? Que é benefício que, em tese, precisaria ter contribuição para o INSS. Quem pode aposentar sem ter contribuição? Trabalhadores rurais. De um modo geral, eles precisam provar que trabalharam na roça para poder contar aquele tempo. Isso porque a Constituição Federal, né, como eu falei lá, o Constituinte lá em 88, ele quis consertar o Brasil com a Constituição lá em 88. Então, para corrigir uma distorção, uma injustiça, entendeu que aquele trabalhador rural, principalmente aquele que trabalha em regime de economia familiar, junto com a família, o pequeno produtor, para ele bastaria, por exemplo, provar que trabalhou na zona rural por 15 anos, independentemente de contribuição, e ter a idade de 60 anos homem ou 55 anos mulher. Então, essa pessoa que às vezes nunca pagou INSS, que trabalhou às vezes com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com o sobrinho, ou trabalhou para outras pessoas, pode contar esse tempo. Rural acontece muito isso aí. Tá? E, às vezes, pode acontecer também da pessoa que trabalhou na roça e depois foi para a cidade. Ela pode pegar aquele tempo que ela trabalhou na roça, mesmo sem contribuição, e juntar com o tempo da cidade, que ela contribuiu, e de repente alcançar o tempo que ela precisa para se aposentar, ou
melhorar o cálculo da aposentadoria. Então já caberia uma revisão para essas pessoas que trabalharam na zona rural. Essa é uma situação. Uma outra situação. Quem foi empregado, mas o patrão não registrou ou não recolheu o INSS. Se a pessoa provar que foi empregado, pode contar aquele tempo que ela trabalhou sem registro em carteiro. Por quê? Porque a responsabilidade tributária, a responsabilidade de pagar o INSS, neste caso, não é do empregado, é do empregador. Se o INSS, se a Receita Federal, que é quem é responsável pela fiscalização, se o Ministério do Trabalho, que também é responsável, não viu, não fez o que tinha que fazer, não é o trabalhador que tem que pagar o pato. Porém, o trabalhador vai ter o ônus de provar que ele trabalhou como empregado naquele período. E aí, nesse exemplo, o INSS ele vai atrás do empregador? Agora é minha vez, tipo assim? Sim. O que acontece na prática? A pessoa faz o pedido no INSS, o INSS fala não, Não. a pessoa vai para a justiça, a pessoa prova que foi empregada, a justiça reconhece, fala, ó, INSS, ó, enfia o rabo. Ixi, fala uma coisa bem feia aqui. INSS, ó, é pra cumprir a decisão, é pra aposentar a pessoa. Contar esse tempo aí pra pessoa, Tá. né? Põe na conta aí. E aí o INSS tem que engolir a seco isso que a justiça determinou. Bom, aí ele fala, bom, a partir de agora eu tô sabendo, eu posso cobrar. A lei confere à Previdência Social o prazo de até 5 anos, a partir do momento em que ele do que a Previdência tomou ciência desse fato, de cobrar aquele que teria que ter pago, né? Ah, mas foi lá em 1980, foi lá em 1990. Tá, mas a Previdência não sabia e ficou sabendo com a decisão da Justiça. Então, a partir da decisão da Justiça, mesmo que tenha mais de 5 anos, foi lá em 1980, a partir dali, da decisão, a Previdência tem 5 anos para poder cobrar os valores. Se ela não cobrar também, dançou, vai ficar sem receber, tá? Então, esse período que a pessoa trabalhou como empregada sem registro, provou, tem como contar. Uma outra situação, essa vale para o autônomo de 2003 para cá. 2003? Tá. 2003 para cá, por conta de uma lei, que é a Lei 10.666 de 2003. O autônomo, o contribuinte individual, que presta serviço para uma pessoa jurídica, tá? A partir dessa lei de 2003, a responsabilidade pelo recolhimento do INSS passou a ser do tomador do serviço, da pessoa física. Então, um encanador que prestou serviço para uma indústria, né? Uma pessoa física que prestou serviço para uma indústria, né? Um mecânico, pessoa física que prestou serviço para uma indústria. Se foi depois de 2003, quem tinha que recolher o INSS desse autônomo é a indústria que contratou aquela pessoa física para prestar aquele serviço lá, para consertar aquela máquina, aquele equipamento que tinha lá. Mesmo que seja uma semana, 2 semanas? Teria que ter a contribuição para a Previdência Social, mesmo que seja um dia, né? Mas isso só vale para a pessoa física que prestou serviço para a pessoa jurídica, tá? De um modo geral, as grandes empresas, as empresas têm que fazer isso. Se não fez, o autônomo que prestou serviço provou que fez isso, ele pode computar esse tempo aí. Um exemplo muito comum que eu tenho visto aí é o pessoal que mexe com frete, esses caminhoneiro, o pessoal que às vezes tem um caminhão autônomo, né? E às vezes presta serviço para transportadora, para essas coisas. E quase sempre, não é sempre, tá? Quase sempre, algumas dessas transportadoras, às vezes não faz essa retenção e repasse para a Previdência Social. Essa lei que veio em 2003 foi por quê? Porque o governo, naquela época, percebeu que o autônomo, se for deixar para ele recolher, ele não recolhe. E aí, jogando nas costas do tomador de serviço, da empresa que toma o serviço do autônomo, né? Aí fica mais garantido do governo receber. Então, não é porque é bonzinho. Nesse caso. É porque se você não faz, ele não vai ganhar no final. Tá? Então, o governo fez isso com a intenção de
buscar grana. E o autônomo lá, quando querer aposentar, ele vai querer tomar o dinheiro do governo e o governo não recebeu aquele dinheiro. Tá? Então, Aí, tudo benefício do governo no final. então o governo ele passou a exigir então que as empresas fizessem a retenção de quem presta serviço. Então, essas são algumas das situações em que dá para contar o tempo mesmo sem contribuição. Tem outras situações. Por exemplo, quem fez tiro de guerra, o tempo do tiro de guerra conta. Quem fez algum curso técnico, tem alguns cursos técnicos que podem contar como tempo também. Agora, se nós não estivermos falando em aposentadoria, tá? Aí nós voltamos naquele exemplo do BPC Loas, que não é uma aposentadoria, mas muita gente pensa que é, porque é o INSS que toma conta, né? Nesse caso, é um benefício assistencial, que se a pessoa se encaixar naquela situação, ela vai ter aquele salário mínimo para receber do BPC Loas, que é ser idoso, com mais de 65 anos, ou ter algum problema de saúde, ou ser pessoa com deficiência, e ter a renda familiar baixa, né? Aí vai ter direito de receber um salário mínimo sem ter contribuído para a Previdência Social. Tá, vamos entrar num exemplo aqui. Acredito que a gente não tenha falado até agora nessa live. Pai, mãe e filho. O filho tá doente, ele teve um câncer, só que ele tem 15 anos. A mãe não vai conseguir trabalhar, ela vai ficar preocupada e tal, e o pai ele vai ter que pagar os custos desse câncer, no caso. Às vezes o hospital não cobre, o plano de saúde não cobre. Ou vai ter que fazer viagem para fazer... Os dois vão ficar abalados, vamos dizer assim. O governo consegue ajudar? Tá, vamos por partes. O que pode acontecer? A criança que está com um problema de saúde, a depender da renda familiar, tá, poderá ter direito de receber o BPC Loas. O BPC Loas pode ser pago, inclusive, até para recém-nascido. Não importa a idade, tá? Então, essa criança pode ter direito ao BPC Loas. Esta mãe, que se ela for trabalhadora, contribuinte da Previdência Social, seja como autônoma, seja como empregada, se ela ficou abalada, está com problema psicológico, porque às vezes acontece isso, está sem condições de trabalhar, pode ser que ela se encaixe num auxílio-doença para ela receber. Se ela tiver numa situação de saúde debilitada também, por conta disso aí. Ou se ela não tiver, e tiver que deixar o emprego, talvez ela não vai ter, ela vai ficar sem a renda do emprego para cuidar da criança, tá? Esse pai, mesmo raciocínio, se ele tiver abalado, tiver problema, talvez receba o auxílio-doença, ou vai continuar trabalhando da forma como ele estava fazendo. Agora, existem outros direitos que também podem ser buscados nos casos de doença. Exemplo, saúde é direito de todos. Está lá na Constituição Federal e chega em ano eleitoral, seja candidato a prefeito, governador, vereador, deputado, senador, presidente, né? Uhum. Todo mundo repete o que está lá na Constituição, que saúde é direito de todos. Tá. Saúde, então, se é direito de todos, é para todos mesmo. Não é só o tratamento, mas tudo que for necessário. Remédio, tratamento, fisioterapia, mas agora eu vou um pouco mais além. Fraldas, se a pessoa precisar. Dieta, se for necessário. Um pouco mais além. Home care, ou seja, cuidador, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta, tudo que for necessário para que a pessoa realmente tenha direito à saúde, tá? Ah, então, de repente, aquela criança que está com câncer, né, e que precisa de um cuidado especial, né, por mais amor que a mãe tenha, por mais amor que o pai tenha, eles não são profissionais da área de saúde. Às vezes, se tiver que dar algum cuidado, dar um banho, pegar, vestir, não sei o que, fazer, pode, ao invés de ajudar, vai piorar, quebrar uma perna, machucar, por não saber como lidar fazer. com aquela situação. Nesse caso, precisaria de um enfermeiro, de um cuidador, de um home care, nesse caso. Pode ser solicitado na justiça? Se provar que precisa, sim, pode pedir sim um cuidador. Vale só para criança? Não, vale para qualquer um. Há um idoso que está acamado,
Pode. Tudo que for necessário para a saúde. Eu acredito que essa informação ela é muito relevante. Essa é. Assim, não que as outras não são, mas essa. Porque o pessoal tira do bolso deles para pagar um Tem gente que cuidador. deixa de trabalhar, né? Às vezes, você pensa nessa mãe, ela tá deixando de trabalhar, né? Ou o filho, que às vezes tem que cuidar de um pai que está acamado, né? Vai deixar de trabalhar, já não ganha muita coisa. Mas o pai não pode ficar sozinho, a mãe não pode ficar sozinha, né? O tio não pode ficar sozinho, né? Como é que faz nesse caso? Né? Então, dá sim para buscar isso aí. O que precisa? Provar essa necessidade. Como é que se prova? Laudos, relatórios, documentação médica. Não adianta só dizer que precisa provar. E nesse exemplo, exemplo assim que eu dei do filho com câncer, é rápido? Precisa ser rápido. Sim. Muito rápido. Tá? O que a gente, às vezes, na teoria é lindo e maravilhoso, na questão prática nem sempre é assim. Né? A gente gostaria que a justiça fosse mais rápida, mas nem sempre é tão rápida como a gente queria. Há situações em que realmente depende também do julgador, depende de quem tem o poder de bater o martelo e decidir, depende do volume. Há situações em que a decisão vem rápida, há outras em que, dado o volume de processos, de situações que tem lá na justiça... Entra na fila e demora um tempão. Caramba. Ô, doutor, foi separado algumas perguntas do Instagram. Vou fazer para você. Interessantes, tá? Aqui a gente separou 4. Tiveram mais, mas a gente, assim, fez um jogo de cintura. Quais que foram as mais interessantes? Quando o auxílio-doença pode se transformar em aposentadoria por invalidez? Sempre que a incapacidade for total e permanente de um modo geral. Porém, nem sempre a aposentadoria por invalidez pode ser o melhor benefício que o segurado tem, principalmente depois da reforma da Previdência. Por quê? O cálculo do auxílio-doença, antes da reforma da Previdência, ele era feito de 2 formas. Pegava tudo que a pessoa contribuiu do Plano Real para frente, fazia a média com os maiores, e o valor seria 91% desta média, mas não poderia ser maior do que a média dos últimos 12 meses. Depois da reforma, ficou parecido, só que ao invés de ser a média dos maiores, é a média de todos. Então é 91% da média de todos, mas não pode ser maior do que a média dos últimos 12 meses. Como é que era a aposentadoria por invalidez antes da reforma? Não importava se você trabalhou um dia ou 40 anos. O valor da aposentadoria por invalidez era de 100% da média dos maiores salários. Como é que ficou depois de novembro de 2019, depois da reforma? O valor da aposentadoria por invalidez é igual ao das outras aposentadorias. 60% da média de todos, não dos maiores, mais 2% para aquilo que passar de 15 anos para o homem ou de 20 anos para a mulher. Ao contrário, de 15 anos para a mulher e de 20 anos para o homem, tá? Então, se a pessoa machucou, ficou doente e está recebendo auxílio-doença, 91%, mas tem só 10 anos pagos para o INSS. Se o INSS converter aquele auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, ele vai parar de receber 91% para receber 60%. Então vai reduzir. Tem exceção? Tem exceção. Se for doença do trabalho ou acidente do trabalho, aí é 100%. Se não for doença, auxílio-doença pela aposentadoria por invalidez, ele estava sendo malvado, às vezes, reduzindo o valor do benefício. Se a incapacidade que a pessoa tinha em 2019, de antes da reforma da Previdência, há entendimento de que o cálculo tem que ser pela sistemática anterior. Talvez ele tinha que estar aposentado por invalidez antes da reforma. E o INSS esperou a mudança para reduzir o valor, não para melhorar a situação dele.
Explicado. Benefício BPC Loas. Esse benefício pode ser acumulado com outro benefício? BPC Loas não pode ser acumulado com outro benefício pelo mesmo titular. Às vezes você vai ter mais de um BPC Loas dentro da mesma casa. Exemplo, imagina que tem um velhinho de 60... Hoje a gente não pode falar velhinho de 65 mais, né? Porque já não é mais. Mas 70. Mas imagina uma pessoa, um homem com 65 anos que nunca pagou o INSS ou que pagou muito pouco, ele vai ter BPC Loas. Se a esposa dele também tiver 65 anos e também nunca contribuiu para a Previdência, ela também pode ter o BPC Loas, porque já não tem renda lá naquela casa. Se tiver um filho deficiente nessa casa também, esse filho também vai receber o BPC Loas, né? Então pode ter 2, 3, 4, 5, 10 BPC Loas dentro da mesma casa. Agora, o que não pode é a pessoa receber, por exemplo, BPC Loas e pensão por morte. Vamos imaginar que nessa casa você tem o idoso de 65 anos que se aposentou por idade e recebe um salário mínimo por mês, porque ele contribuiu, trabalhou, tal. E você tem a idosa que nunca pagou e que está recebendo o BPC Loas, tá? Se a carta de São Pedro chegar para ele primeiro, essa idosa vai ter que escolher se fica com a pensão por morte dele ou o BPC Loas dela. Vai ser mais vantajoso a pensão por morte, porque tem 13º, pode ser, em algumas situações, até maior do que o BPC Loas, mas, no mínimo, tem o 13º. Agora, se a carta de São Pedro chegar para ela primeiro, e ela falecer primeiro do que ele, por ele ser aposentado, ele não vai receber o BPC, porque o BPC Loas é só de quem recebe, não transfere para o marido, filho, companheiro, por mais cruel que seja a situação, mas não passa de um para o outro. Como que funciona a regra de transição para quem já contribuía antes da reforma? Existem basicamente 4 regras de transição, tá? A primeira delas diz o seguinte: se tiver faltando até 2 anos para a pessoa fechar o tempo que precisava se fechar lá em 13 de novembro de 2019. Então, vamos imaginar, a mulher aposentava com 30 anos de tempo de contribuição. Ela tinha 28 anos ou 29 anos. Estava quase. Na beirada ali. Faltava 2 anos. Nesse caso, ela vai ter que trabalhar 50% do tempo que estava faltando para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, se faltavam 2 anos, ela vai ter que trabalhar mais um. Se estiver faltando 1 ano, 6 meses. Se estiver faltando 10 dias, 5 dias. E assim por diante. A segunda regra, ela já é mais pesada. Para quem estava faltando mais de 2 anos, exemplo, 2 anos e 1 dia, por causa daquele 1 dia, o pedágio pula para 100%. Mentira, sério? E nessa regra, Nossa. já é exigido também uma determinada idade para se aposentar. Então, além do pedágio ser mais agressivo, a pessoa também precisa ter uma idade. Então, nesse exemplo, se estiver faltando 2 anos e 1 dia, o cara vai ter que trabalhar 4 anos e 2 dias por causa daquele maldito dia que estava faltando. E aí, já fica um alerta. Nossa, a pessoa deve ter ficado maluca. Aconteceu com alguém isso aí. 1 dia a mais ou 1 dia a menos faz uma puta diferença. Tá, eu posso falar. Tá? Uma baita diferença. Caramba. Tá? A terceira opção que a pessoa tem, ela não fala em pedágio, ela fala em idade. Então a pessoa precisa ter o tempo, que vai ser 30 anos mulher ou 35 anos homem, e vai ter que ter uma idade. O detalhe é que essa idade, ela é progressiva. Então, em 2025 é uma idade, em 2026 vai ser outra, em 2027 outra, em 2028 outra, e assim por diante. A quarta opção, ela não fala nem de pedágio e nem de idade. Ela fala em pontos. O que seria isso? A soma da idade com o tempo de contribuição precisa atingir uma pontuação. O detalhe é que esses pontos mudam. Então,
Em 2025 é uma quantidade de pontos, em 2026 vai ser outra, em 2027 outra, em 2028 outra. Traduzindo, tá chegando, muda. Tá chegando, muda de novo. E assim por diante. Tá? Então vai ficando quase que inalcançável para algumas pessoas. Na maioria das vezes, a pessoa vai perceber que vai chegar na idade antes de chegar na regra de transição e vai preferir se aposentar por idade, pelas novas regras. O detalhe mais importante disso tudo é que cada uma dessas regras tem um cálculo diferente na hora de aposentar. Então tem gente, por exemplo, que encaixa na regra dos pontos, mas também se encaixa na regra dos pedágios. E aí, qual que é melhor o cálculo? A dos pontos ou a do pedágio? Depende. Para algumas pessoas vai ser uma, para outras pessoas vai ser outra. Então, não existe uma fórmula mágica. O que dá certo para você pode ser que seja horroroso para o seu vizinho. O que dá certo para ele pode ser que seja péssimo para você. Então, cada caso é um caso. É preciso fazer as contas para descobrir qual é a melhor opção. Tem gente que às vezes se encaixa numa regra hoje, daqui 6 meses está encaixando no outro, daqui 1 ano está encaixando em outra. Aí fica aquela dúvida, não, é melhor aposentar agora, é melhor esperar para aposentar com a outra, tá? A outra vai ser maior? Se for maior, quanto maior ela será? Né? Vale a pena esperar pelo tanto a mais que vai ter, ou eu vou perder dinheiro se eu ficar esperando, porque aquilo que eu vou estar deixando de receber é mais interessante do que aquele tanto a mais que eu vou ter com aquela outra regra. Então, repetindo, é preciso fazer as contas, é preciso procurar um advogado especialista da sua confiança para fazer a conta e descobrir de verdade qual é a melhor opção. Ah, mas e o simulador do INSS? O simulador do INSS não funciona para todo mundo porque ele não detecta algumas situações. A exemplo daquelas situações que a pessoa trabalhou sem registro, daquelas situações que a pessoa trabalhou em atividade insalubre, atividade especial, que não conta tem maior, essas opções, não tem essa opção. Ou que a pessoa se encaixa na regra das barreiras, né? Que poderia aposentar com menos tempo ou com menos idade, que o sistema do INSS não pergunta em nenhum momento se a pessoa já ficou doente, se ela está machucada. Perdeu visão e tal, enfim. Então, é que no final a casa sempre vence. Então, e o INSS é a casa. Aí a gente entra naquela regra da conspiração, né? Parece que eles querem que a pessoa se aposente o mais tarde possível, com a pior aposentadoria possível, mas de preferência que nem se aposente. Muito bom, doutor. Tem algumas pessoas comentando aqui, fazendo até perguntas. Aqui tem um sobrenome seu, ó. Vilma Fagione Bachur. É a minha mãe, né? Tem que ter pelo menos alguém da plateia para assistir. Falou que você está explicando muito bem todas as coisas. A Elaine Cristina falou assim, ó. Boa noite, Thiago. Quem tem fibromialgia, artrite, tem como receber do INSS auxílio-doença? Depende. Se for segurado do INSS e estiver incapacitado para o trabalho, sim, existe a possibilidade de receber o auxílio-doença, sim. E aí, voltando na questão daquela modalidade de aposentadoria onde a pessoa pode aposentar antes e ganhando mais, a artrite, a fibromialgia, por exemplo, são situações em que a pessoa consegue antecipar a aposentadoria. Ou seja, se ela quiser aposentar por tempo, a partir dos 20 anos de tempo de contribuição. Eu não sei se vai ser 20 anos, tem que fazer o cálculo para cada situação. Mas a partir dos 20 anos de contribuição, pode ser que ela consiga. Se ela quiser se aposentar por idade, ao invés de esperar os 62, com 55, também pode. E eu estou falando de uma aposentadoria por tempo ou por idade, o que não impede de continuar trabalhando se quiser continuar trabalhando. Respondido, muito bem respondido. Isabel da Silva, ela comentou bastante coisa aqui, vamos ver. Quando fiquei viúva em 1988, caí no chamado buraco negro, legislação que vinculados a percentuais sobre o mínimo. Consegue explicar alguma coisa sobre isso? Tá. O que é o buraco negro? Para quem não sabe, esse nome foi dado por conta do que aconteceu. Veio a Constituição lá em 1988 e aí a turma do Ulisses disse o seguinte, olha, todas as aposentadorias e benefícios do INSS serão corrigidos e atualizados por um índice que vai ser definido pelo governo. Até que seja definido, vai corrigindo aí
com base no salário mínimo. Era para vir logo, mas Brasil, né? Esse logo veio em 91. Então, entre outubro de 1988 até 1991, ficou um buraco negro para definir qual seria o índice de correção. Por quê? Quem se aposentou ou recebeu algum benefício nesse período, como é que era feito os cálculos dos benefícios de um modo geral, das aposentadorias? Vou pegar o exemplo da aposentadoria. Pegava os últimos 36 meses e fazia a média. Corrigia os salários desses 36 meses e fazia a média. Corrigia com o quê? Com o quê? Não definiram. E aí, naquela época de uma inflação maluca que você tinha... cedo era um preço, à tarde era outro às preço. Às vezes nem cedo e à tarde. Às vezes você... Na hora do almoço. Você estava no supermercado, você entrava. Você viu o preço da Coca-Cola. Você viu o preço do refrigerante ali na prateleira. Você ia buscar o pão. Na hora que você voltava, a Coca-Cola já tinha mudado de preço 2 vezes. Né? Então, nessa época de inflação maluca, o INSS, então, passou a usar índices aleatórios, não, mas índices que ele entendia que era o correto. E aí, a definição de qual índice que iria corrigir os salários, que ia fazer a média lá do que a pessoa, só veio em 91. Então, de 88 a 91, todo mundo que aposentou nesse período ficou... jogado. Né? Então, em 91 definiu qual seria o índice e, ao definir, ficou também determinado que a Previdência Social iria rever e recalcular todos os benefícios que foram concedidos nesse período. E adivinha? Adivinha se o INSS fez isso com todos? Jamais. Fez com alguns, tal, mas a maioria ficou no buraco negro, perdido lá. Então, a turma desse buraco negro, na época, muita gente entrou com ação, o INSS fez proposta de acordo, tal, né? Mas foi o que aconteceu. Então, buraco negro, para quem não sabe, foi esse período aí de 2 anos, mais ou menos. De 88 a 91, 2, 3 anos. Mais ou menos. Como você lembra das coisas, né, doutor? Quem mexe com previdenciário, eu falo assim, ó, se a pessoa quer ser especialista em previdenciário, não adianta. Se ela acha que vai parar de estudar, não adianta. Ela vai ter que estudar pro resto da vida dela. Você tem que saber as leis de hoje, você tem que saber as leis de ontem, e você já tem que tentar prever até o que pode acontecer das repercussões de mudanças, de mexidas que estão por vir por aí. Como que vocês acompanham essas mudanças? Porque pode ser que amanhã alguma coisa já mudou. Como que é acompanhado? Tem algum site oficial que... Não, você tem que acompanhar tudo. Tipo, notícias, jornais, revistas... Quando você vê assim, o ministro da Economia está falando isso. Fala, vai vir alguma coisa por aí. Já vamos ficar mais alerta. Que vai mudar alguma coisa. Tá para vir alguma coisa por aí. O presidente soltou não sei o quê. Você já começa ele pode falar isso, pode falar aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Se ele fizer aquilo, o que vai acontecer? Né? Então tem que estar antenado. Então, notícia, acompanhar alteração de leis constantes. Não tem como escapar. Tem que estar observando tudo a todo tempo. E assim mesmo, né? Por mais que nós acompanhamos, sempre vai ter alguma coisa que pode escapar aos nossos olhares. Tá, hoje é dia 13? 13 de março. Hoje é dia 13 de março. Amanhã o presidente sobe na tribuna e tal e fala sobre uma coisa que vai mudar. No dia... Amanhã, ele falou no amanhã, dia 14. No dia 15 já tá valendo? Ou tem é daqui 30 dias? Depende da forma como vier. A forma da lei, da forma como vier, pode ser imediata, pode ser que tenha um prazo para começar a valer. Para a galera se preparar e tal. Tá? Por exemplo, a reforma da Previdência foi uma emenda à Constituição, aprovada no dia 13 de novembro de 2019. Tá? A partir dali já mudou a regra. Quem fez, quem não fez... Não... Rodou e já era. Quem já tinha cumprido os requisitos antes, já tinha adquirido o direito de estar aposentado pelas regras anteriores, mesmo que faça o pedido depois, pode aposentar pelas regras antigas. Agora, se estava faltando um dia, uma semana, um mês, um ano,
Ou entra na regra nova, ou vai entrar em regra de transição, mas é o que você falou, já foi. E para essa pessoa, por mais que resolva, até ela saber que resolveu, deve ficar preocupada, uma dor de cabeça, porque você já estava contando com aquilo. Eu vi uma charge uma vez onde que foi? Em alguma rede social, na época das reformas da Previdência, que dizia que era a figura de um jogo de tabuleiro que simulava as regras da Previdência, e aí a pessoa estava chegando lá na aposentadoria, nesse jogo do tabuleiro, e tinha uma casa escrita assim: agora volte ao começo, volte 10 casas. Meu Deus do céu. É mais ou menos isso. Você igual... está chegando, volte 10 casas, volte não sei o quê. Né? É isso. Essa é a melhor imagem que eu vi com relação a mudança de regra de previdência. É bem um jogo de tabuleiro mesmo. Isso acontece sempre. Banco imobiliário é um deles. Quando você não vai preso, né? Ó, a Isabel falou uma coisa bem legal aqui. Ela fez uma pergunta bem interessante. Outra questão. Ela falou aqui, ó. Já sou aposentada e continuo na ativa. Ok. Até perigoso pra você, hein, Isabel, falar uns negócios desse aqui dependendo da situação. Como meu salário hoje é o dobro, existe a possibilidade de reaposentadoria? Não. O Supremo Tribunal Federal, salvo engano, alguns anos atrás, a gente começa a perder um pouquinho a noção de tempo. Salvo engano, acho que foi em 2017. Ele foi julgar a tal da desaposentação, reaposentadoria, aposentadoria reversa, que é tudo a mesma coisa. E ele disse, os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo gosta, não pode falar mal, né? Eu não estou falando mal, tá? Disseram que todos, quem trabalha, mesmo depois de aposentado, tem a obrigação de contribuir para a Seguridade Social, porque todos são obrigados a ajudar a Seguridade Social. Lindo. Mas não tem direito de refazer os cálculos para uma nova aposentadoria. Questionados os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas espera aí, quando eu faço uma contribuição para a Previdência Social, essa modalidade de tributo não é um imposto, é uma contribuição que, em tese, vai me dar uma contraprestação por aquilo que eu estou pagando. Para quem não está aposentado, óbvio, vai ter auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria. Mas para quem está aposentado, qual é a contraprestação que vai ter? Porque já não pode ter outra aposentadoria. Já não pode recalcular a aposentadoria. Não. Vai ter direito a três. O INSS vai conceder 3 benefícios para você diferente. Ah, é? Quais? Quais são? Quando eu falo isso para as pessoas, a reação é essa. A pessoa ri, ou ela fica com mais raiva, né? É o rir de nervoso. Ela fala assim, quais são? Ó, se você está aposentada, Isabel, se você está aposentada e resolver ser mãe agora, depois de aposentada, você vai ter direito de receber a sua aposentadoria e também o salário maternidade. Né? Aí você fala, pô, mas peraí. A mulher que já está aposentada, ou ela aposentou por idade, ou ela aposentou por tempo. Se ela aposentou por idade, ela já não está na idade fértil mais. Se ela aposentou por tempo, significa que ela tem mais de 30 anos trabalhado e provavelmente também não vai ser... Assim, né? Tá perigoso. Pode ser que adote, tá, tudo bem, porque o salário maternidade pode ser pago por adoção também, que foi tá? dito aqui nessa live. Mas o salário maternidade, de um modo geral, ele é pago ou por 120 dias ou por 180 dias. Talvez aquilo que você vai ter de desconto de INSS é muito mais do que o valor que você vai receber por aquele período. Mas é um benefício que os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram que a pessoa, depois de aposentada, tem. Não faz sentido nenhum, cara. O segundo benefício que a pessoa tem, você vai rir mais do que o da primeira vez, é o salário família. Então, para quem tem filhos menores de 14 anos, ou com alguma deficiência, inválido, alguma coisa assim, vai receber cerca de 30 e poucos reais para cada filho menor de 14 anos que tiver. Provavelmente o desconto do INSS
vai ser maior. E tem que ter uma baixa renda, porque senão também não recebe esse salário benefício. família, Tá. tá? E para compensar tem que ter uns 10 filhos, porque um só não dá para comprar nem o leite da semana. Uhum. R$ 30. Tá. Café não vou nem falar, Não, café esquece. tá? O terceiro benefício não é um benefício em dinheiro, é uma prestação de serviço que se chama Planejamento previdenciário. Né? A gente não falou sobre isso até agora. Tá. O que é o planejamento previdenciário? Então, esse convite eu quero fazer para todas as pessoas que são trabalhadoras ou aquelas que são aposentadas, né? Muitas vezes a pessoa está pagando o INSS, está fazendo os cálculos ou está seguindo o simulador equivocado da Previdência Social e às vezes acaba deixando de recolher o valor que deveria estar recolhendo ou está pagando mais do que deveria estar pagando ou de repente às vezes nem precisava estar pagando. Quem sabe já podia até estar aposentada e não sabe. Ela fica aí gastando dinheiro, dando milho para bode, ou seja, está pagando e não precisava estar pagando. Poderia, às vezes, até estar recebendo. Ou então, não dá para aposentar, mas não precisa pagar porque só está esperando chegar uma idade ou chegar um momento certo de se aposentar. Ou então, pode pagar, mas não ininterruptamente. Pode fazer contribuições esporádicas apenas para manter a cobertura, para caso fique doente, caso machuque, caso faleça, caso aconteça alguma coisa imprevista, inesperada. Então, nesse caso, é importante fazer os cálculos, procurar um advogado especializado em direito previdenciário da sua confiança para saber a forma correta para recolher o INSS ou até para saber quando deve aposentar, em que regra, se você se encaixa na regra número 1, na regra número 2, na regra número 3, na regra de transição, ou então se você pode, de repente, buscar algum período que está perdido, que poderia fazer falta. Nós falamos agora há pouquinho que às vezes um dia a mais, um dia a menos, pode fazer uma baita de uma diferença. Né? E aí, o planejamento previdenciário, ele vai ajudar nesse sentido, fazendo com que a pessoa possa buscar o benefício que ela teria direito. Ou então, aquela pessoa que já está aposentada, mas de repente não observou que poderia ter se aposentado numa outra regra, numa regra que poderia trazer um benefício melhor, né? Ela pode tentar buscar melhorar o benefício que já está recebendo e ainda, quem sabe, ter até diferenças para receber do que ficou para trás. Então, é muito importante pensar nisso. Quantas e quantas pessoas, às vezes, eu vejo, que chega, às vezes, no escritório lá, eu vejo pessoa assim, doutor, eu queria saber como é que eu vou pagar o meu INSS, porque eu fiz a conta lá no simulador, e o simulador falou que só daqui 5 anos, daqui 7 anos para eu aposentar. E aí, conversando com a pessoa e fazendo as contas, eu falei, meu filho, você já podia estar aposentado há 1, 2, 3 anos atrás. Ou seja, você não precisa nem... Você veio para saber que quanto você tem que pagar, na verdade você tinha que estar recebendo. Uhum. Né? E às vezes a pessoa não sabe. Teve um caso, vou contar um milagre aqui, mas não vou dar o nome do santo. Uhum. Provavelmente está nos assistindo aqui agora também. Uma conhecida minha, amiga, chegou lá no escritório com um problema sério de coluna, mas trabalhando normal. E ela falou assim, Thiago, olha, eu queria saber como é que eu pago o meu INSS. Eu estou com 56 anos de idade, 56 para 57. E eu tenho uma mãe que é acamada e eu tenho que cuidar dela. E eu fico preocupada, porque eu entrei no simulador do INSS e o simulador do INSS falou que eu só podia aposentar com 62 anos de idade. Mas eu não quero ficar descoberta, porque como eu estou cuidando da minha mãe, eu posso cair, posso machucar, né? Minha coluna trava de vez em quando. Aí eu falei, opa, peraí, vamos reconversar. Você tem problema de coluna? Tenho. Eu pensei assim, que bom, não.
tem problema de coluna? Tem. Ó, então é o seguinte. Tem uma modalidade de aposentadoria. Faz quanto tempo que você tem? Ah, faz uns 20 anos que eu tenho esse problema de coluna. E você já ficou afastado? Não, eu nunca consegui ficar afastado. Eu sempre que ia fazer perícia lá no INSS, o perito falava que eu estava Bem pra trabalhar. né? O meu médico que cuida de mim até brigou comigo. Não quis nem me dar laudo. Me deu um laudo lá, fajuto, e falou que não ia me dar laudo mais, só que eu estava boa para trabalhar. Tá. Ó, seguinte. Existe uma modalidade de aposentadoria que a pessoa pode aposentar antes. Por idade, não é com 62 a mulher, é com 55. E o homem não é com 65, é com 60. Se tiver alguma barreira, alguma lesão, alguma sequela. E problema de coluna é um desses problemas que encaixa nessa modalidade de aposentadoria. Né? E aí eu expliquei para ela que teria um cálculo melhor. Ela falou assim, não, mas no simulador fala que é um salário mínimo. Não é, no seu caso não vai ser. Tá bom. Aí ela falou assim, o que eu preciso? Você precisa pegar um laudo mostrando que você tem problema na coluna. E que já tem há esse tempão um problema de coluna. Vai atrás do médico que cuidava de você, ou vai atrás de outro, pega o laudo. Ah, mas eu briguei com ele porque ele não queria me dar laudo antes. Eu falei, então se você puder fazer as pazes, melhor. Aí ela foi. Aí ela voltou com o laudo daquele médico. Eu falei, ué, você conseguiu? O que você fez? Ah, eu levei uma caixa de bombom pra ele lá. Ele me deu o laudo. Tá bom. Bom, e nós entramos com essa modalidade de aposentadoria por idade. Não é auxílio-doença, não é aposentadoria por invalidez. E aí, ela fez a perícia, as perícias, porque são duas, fez as perícias, e aí saiu o resultado. Chamei ela, né? Falei, e aí? Ó, me conta como é que foi o dia da perícia lá. Nossa, Thiago, na hora que eu entrei na perícia lá, eu achei que ia levar pau. Por quê? Porque o perito que foi fazer a perícia pra mim foi o perito que fez das outras vezes do auxílio-doença e negou. Mas ele me tratou de um jeito totalmente diferente. Falei, né? Assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu imagino que os peritos pensam que na hora que você está fazendo auxílio-doença, acha que a pessoa quer ficar à toa em casa. E quando é essa aposentadoria por idade ou por tempo, não, coitado, tem a lesão, tem a deficiência, tem um problema de saúde aí, foi lá, trabalhou, coitado, merece. Chegou a hora dele. Né? Ele não vai parar de trabalhar, vai continuar trabalhando, vai, né? E aí, ó, saiu o resultado, né? Eu lembro que era em dezembro, né? Ela tinha ido no escritório em final de setembro, começo de outubro. Em novembro ela fez a perícia e era dezembro, quando eu chamei para dar o resultado para ela. Eu falei assim, ó, quase que eu falei o nome dela aqui. Fulana, seguinte, você não vai poder comprar o panetone no Natal para comemorar a concessão da sua aposentadoria. Não. Mas você vai poder comprar champanhe pro final do ano, porque saiu o seu pagamento, você vai receber dia 27. A partir do dia 27 de dezembro você começa a receber, depois do Natal. Né? É que o INSS demorou para implantar, mas você vai receber desde a data que nós fizemos o pedido aqui. Ah, e quanto que vai ser a aposentadoria, Thiago? Vai ser um salário mínimo, como estava lá no simulador? Não. Vai ser R$ 3.200, porque a sua aposentadoria é daquelas de barreira que tem um cálculo melhor do que aquela que seria lá. Ou seja, ainda dei a bronca nela. Você podia estar aposentada desde os 55. Já perdeu um ano, né? Mas pelo menos veio agora com 56 e vai começar a receber a sua aposentadoria a partir de agora. Você não vai ter que esperar os próximos 6 anos e ainda vai ficar com uma aposentadoria melhor do que aquela que o INSS queria te enfiar a goela abaixo. Uhum. Então, por essa história real, fica claro que a importância de estar procurando um especialista, de fazer os cálculos, porque senão você leva prejuízo. Nesse caso dessa senhora, ela estaria perdendo 3 mil e poucos reais todo mês durante os próximos 6 anos que ela ia estar esperando, fora o que ela já tinha perdido. Se a gente fizer uma conta reversa, vamos botar 3 mil reais vezes 12 que ela perdeu, porque ela podia estar recebendo desde os 55, perdeu mais de 30 mil reais nessa brincadeira. Às vezes era para ela nem estar aposentada ainda. Não, se ela fosse seguir o que o sistema do INSS falou, ela ia esperar. Tá lá até hoje.
Isso é muito legal, cara. E estaria pagando, né? Esse tipo de informação as pessoas têm que saber. Tem que saber. Estaria pagando. Isso é muito legal. Caramba. Ela nem acreditou na hora. Não, quando a gente tem casos que a gente dá a notícia à pessoa, a gente chora junto, tá? Uhum. A gente faz de firme aqui assim nas câmeras e tal, mas de vez em quando a gente é meio mantegão, a gente chora junto também. Tem histórias lá, o pessoal lá do escritório. Aliás, quero mandar um abraço para a equipe lá do escritório, né? A turma que está nos assistindo, né? A equipe lá está assistindo. O pessoal falou, não esquece de mandar pra... Tô mandando, não esqueci não, tá? E fala pra todo mundo, que aí você não precisa falar todos os nomes. Isso, se você esquece algum nome também. Todo mundo. São 18 pessoas lá, então se você esquecer o nome de alguém, dá confusão. Né? Ou falar o nome de errado de alguém. Então, pessoal, tô mandando um abraço. Então, tem histórias que o pessoal conta lá do escritório que são emocionantes. Tem histórias, tipo assim, a pessoa tava desesperada, tava sem receber, tava doente e conseguimos o benefício. A pessoa chegou depois, abriu o jogo e falou assim, eu tava pensando em suicídio. Isso aqui eu rezei, vim aqui, Deus iluminou e deu certo. Uhum. Quando a gente escuta essas histórias, a gente chora junto, a gente ri junto também, né? É muito emocionante. Trabalhar nessa área é a forma de retribuir um pouquinho o que a turma lá de cima faz pra gente. Realmente, é uma coisa muito satisfatória. Não tem preço, né? Não tem preço. É até legal você falar isso, porque tem muita gente que tem uma trela com advogado, né? Falar, advogado só quer ganhar e tal. Lá, lá. Bem interessante você falar essas coisas. Ainda mais questão de aposentadoria, né? A pessoa trabalha tantos anos. Não tinha que ter erro nessas coisas. Não tinha que ter benefício menor nessas coisas. Certo? Tinha que ser justo. E com a desculpa de melhorar o sistema, às vezes ele distancia as pessoas. Nós ainda estamos num lugar privilegiado. Nós estamos em Franca, estado de São Paulo. Um lugar em que as pessoas ainda podem buscar um pouco mais de conhecimento. Aqui em Franca, você tem 3 faculdades de direito, tem excelentes profissionais que estão aí no mercado, né? Eu vejo lá pela nossa equipe lá, que pessoal jovens, pessoas brilhantes, com ideias. Mas nem todo lugar é assim. A Previdência Social, com a desculpa de facilitar, hoje é tudo informatizado. Só que a maioria dos idosos hoje são analfabetos digitais. Você, para fazer um pedido no INSS, às vezes você tem que enviar um documento no formato que o INSS exige, na quantidade de megas que precisa ser, de forma nítida, né? Se hoje nem internet direito, tem lugar que não tem, como é que você vai enviar um documento? Como é que você vai fazer um pedido? Mas é para facilitar, né? Para a pessoa não precisar nem ir na agência. Tudo bem. Essa realidade talvez é possível aqui em Franca, em Ribeirão, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas em cidades que estão mais distantes, cidades ribeirinhas, cidades que estão aí no mapa ou fora do mapa. Eles não conseguem. Ou tem alguma coisa errada, o documento volta. Não sei. Será que está facilitando ou está dificultando para essa turma? Realmente. A gente nós moramos em uma cidade privilegiada. Diferente. Tá? Então, a internet também acaba sendo um facilitador. Porque também aproxima. Eu falo isso, Lineker, porque hoje, além do atendimento presencial que nós fazemos lá no escritório, nós temos a oportunidade de também fazer o atendimento online. Então, nós conseguimos atender pessoas que estão nos lugares mais distantes que você pode imaginar. Então, não é barreira mais a distância. Então, a internet facilita. Tem vezes que, às vezes, eu faço um atendimento online, desligo a câmera, estava conversando com alguém do Rio Grande do Sul, aí ligo a câmera de novo, é alguém lá da Paraíba.
extremos. Cima e lá embaixo. Né? Nós temos clientes hoje do Japão, da Itália, do Canadá, do Chile, de Portugal. Então, hoje não é mais distância. E eu tenho até orgulho de dizer que esse atendimento online, eu não sei se eu sou o pioneiro, mas talvez eu seja um dos pioneiros no atendimento online. Por quê? Desde 2012, nós já fazíamos atendimento online. Não com a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós conseguimos fazer por WhatsApp. Né? O WhatsApp é popular. Né? Tem outras plataformas também que dá para usar. Em 2012 não existia o WhatsApp. Nós fazíamos no antigo Skype, que era o MSN. É isso mesmo, Messenger. Né? Meados de 2010, 2012 era MSN. Depois o Skype tomou um pouquinho de conta. Né? Mas era através do MSN que nós fazíamos os primeiros atendimentos lá em 2012. Não sei se tem alguém que já fazia atendimento online, mas a gente já fazia atendimento faz tempo. Faz tempo. O WhatsApp tinha que ter a modalidade do MSN de chamar atenção, né? Você lembra que balançava a tela assim, ó? Ia ser legal. Doutor, eu queria saber se você gostou de bater esse papo aqui hoje, se as dúvidas foram tiradas, tem mais alguma coisa para falar? Bom, eu fiquei muito feliz aqui desse reencontro, né? É um prazer estar aqui com você de novo, Lineker, né? É uma satisfação muito grande. Gostaria de agradecer todo mundo que está nos assistindo, mandar um beijo para minha mãe também, porque senão vai dar confusão, né? Para minha esposa, Cláudia, que também está assistindo. Para Pedro Gabriel, que eu não sei se já foi dormir, que amanhã tinha prova. Não sei se vai fazer, está meio doentinho. Agradecer todo mundo que está nos assistindo, né? Deixar o recado, olha, em caso de dúvida, não deixe de procurar um advogado especialista da sua confiança, porque é muito importante. Eu não estou falando para procurar a mim, mas procure sempre alguém que entenda do assunto para poder te ajudar, tá? Porque isso pode ser a diferença, às vezes, entre a vida e a morte de muitas pessoas, tá? E de muitas famílias. Antes de ir também, eu não sei se você tem, mas se tiver, eu vou estar repetindo aqui, quero fazer esse brinde, dar esse presente para você, né? O livro Os Segredos do Sucesso Revelados, um livro que não é de direito, embora eu tenha escrito alguns livros de direito, esse aqui não é de direito, esse aqui é para qualquer pessoa, onde eu trago algumas dicas que tentam trazer uma qualidade de vida melhor, dicas importantes para o sucesso, para a vida pessoal, para os negócios, que são dicas que eu usei e venho usando tanto na minha vida pessoal como profissional. Desde o começo da minha carreira, são dicas que eu sigo à risca e que eu achei importante colocar no livro para que mais pessoas pudessem saber também, de repente, ajudar mais pessoas. Tá? Vou deixar Muito aqui obrigado, com você. doutor. Valeu. Aqui, ó. Aí. Doutor, muito obrigado pela participação. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas para o pessoal que está aí de casa, né? Sobre o INSS. Na hora que fala desse nome, a galera já dá uma assustada, né? Mas o INSS não é tão malvado, não. Não é Ele tão ajuda malvadão, muita não. gente também, né? Uhum. Muito obrigado. Volte sempre, tá? Outras mudanças. Volte sempre para contar pra gente. E eu quero agradecer a galera de casa também, que acompanhou. Tinha mais de 100 pessoas assistindo a gente. Galera que acompanhou, a galera que comentou. Então, vocês aí compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Comentem aqui nessa live se vocês gostaram. E se vocês gostaram do doutor, o Instagram dele tá na descrição, junto com os nossos outros patrocinadores, tá, gente? Câmera aberta aqui pra gente. Muito obrigado, gente. Praticamente sextou, estamos com o pé na cesta já. Então, juiz a todos e um beijo. Tchau.